Pronto, pessoal, vamos iniciar nossa aula hoje, tá? A gente vai dar continuidade à rede de atenção psicossocial, a RAPS, tá? Na nossa última aula, nós começamos a falar, né, sobre o CAPS, tá? Nós falamos a questão dos atendimentos, né, a questão das funções do CAPS, que o CAPS é porta de entrada, tá? Nós falamos do porta de entrada para a organização da rede de saúde mental, nós falamos na questão dos sistemas intensivo, semi-intensivo e não intensivo, tá? E nós terminamos aqui com essa gravura, né, mostrando a rede de saúde mental, né, a teia em si, certo? E daí agora nós vamos dar continuidade falando sobre os tipos de CAPS, tá? Antes de falar dos tipos de CAPS, eu quero falar para vocês como é que temos um CAPS no município, certo? Para que a gente tenha, para que se tenha um CAPS no município, ele tem que ser interesse do gestor, tá? Então, o que é que acontece? O gestor, né, prefeito, juntamente com a secretária de saúde, eles se interessam, né, por abrir um CAPS no seu município, devido à grande demanda de pessoas com transtornos mentais, né, pessoas que são referenciadas para outros municípios, pessoas que são internadas em hospitais psiquiátricos, tá? Então, eles veem, né, como gestor, essa necessidade de se ter um CAPS no município, tá? Então, eles fazem um projeto e enviam esse projeto para o Ministério da Saúde, tá certo? O Ministério da Saúde vai aprovar o projeto e daí o CAPS vem para aquele município, tá? A princípio, o município, ele tem que manter sozinho o CAPS durante 3 meses, né, para dar andamento, para organizar o serviço, para contratar os funcionários, para cadastrar a população. Então, o Ministério da Saúde, ele dá esses 3 meses para que realmente o CAPS funcione, tá? Após esses 3 meses, aí o Ministério da Saúde começa a enviar a sua verba, tá? Para que o CAPS, né, para que dê continuidade ao serviço do CAPS. Aí, veja bem, para o CAPS se manter no município, vem a verba do Ministério da Saúde, só que todo município tem que dar uma contrapartida, tá? Por quê? Porque são muitos gastos para se ter um CAPS no município. No sentido de que, né, além de pagar os funcionários, tá? Geralmente são casas alugadas. Quando não são casas alugadas, é feito, né, a construção de uma casa, tá? De um espaço para que o CAPS funcione, ok? E nos CAPS, onde os pacientes ficam lá o dia todo, né, tem que ter refeições para esses pacientes e, logicamente, para os funcionários, porque o CAPS, ele não fecha, né, se o paciente fica lá o dia todo, certo? Aí, pessoal, vocês podem encontrar algumas diversas maneiras, né, do CAPS estar funcionando, tá? Por exemplo, tem CAPS onde o paciente vai pela manhã, né, e daí ele tem um café da manhã ou um lanche no meio da manhã, né, e daí ele faz uso da medicação e vai para a sua casa. E o CAPS fecha 11, 11h30, 12 horas, tá? E à tarde ele abre novamente e fecha no finalzinho da tarde, ok? E os pacientes, esses que foram de manhã ou outros, né, podem ir no período da tarde, e a mesma coisa, tem um lanche e eles vão para casa no final, ao final da tarde. Tem outros tipos de CAPS que eles não fecham, eles funcionam o dia todo, tá? E lá os pacientes entram pela manhã
e só saem no final da tarde, certo? E lá eles fazem suas, né, seus café, lanche, almoço, lanche para sair, tá? Porque muitos não vão ter nem o que jantar, então já se vê, né, um lanche bem reforçado para o final da tarde, tá? Então vocês podem encontrar essas duas realidades no CAPS, ok? Com relação aos pacientes que ficam lá. E também vocês podem encontrar uma terceira realidade, certo? Que é o CAPS que não acolhe pacientes lá, eles trabalham apenas em sistema de consultas. O paciente chega, é consultado ou pelo psiquiatra, ou enfermagem, ou psicólogo, assistente social, e vai para a sua casa, certo? Então, temos aí essas três realidades. As duas, onde um turno ou 2 turnos fica com o paciente, e aquela que o paciente não fica lá, tá? Se vocês perguntarem qual é o modelo correto, o modelo correto é aquele que o paciente passa o dia no CAPS, certo? Chega pela manhã, lá ele recebe o seu café da manhã antes da medicação, né? Porque muitas vezes eles não jantaram, tá? Então, tomam café da manhã, tomam medicação, almoçam, e antes de sair tem outro lanche. Então, o financeiro, né, ele fica muito alto para se manter um CAPS dessa maneira, certo? Por isso que tem a verba do Ministério da Saúde, em contrapartida tem que ter a verba do município, tá? Por isso que o gestor, ele tem que ter interesse em ter um CAPS, né, em financiar um CAPS dentro do seu município, né? Logicamente que ele primeiro vai ver a questão dos munícipes, né? É a questão de ter muitos pacientes com transtorno mental, ok? Outra coisa, pessoal, é a questão da população daquele município, tá? Vocês podem ver aqui, né, que nós temos uma população diferenciada para se ter um CAPS dentro do município, certo? Só que em algumas vezes o CAPS, quando ele é regionalizado, quando ele é referência, tá? Mesmo ele não tendo essa população, ele pode juntar a população das cidades circunvizinhas que ele seja referência, tá? Vamos citar um exemplo aqui no CAPS 2 do ICOL, certo? Vocês estão vendo aqui que no CAPS 2, a população, para se ter um CAPS 2 no município, a população tem que ter 70 a 200 mil habitantes. Vamos imaginar que quando o CAPS do ICOL, que lá é CAPS 2, foi aberto, digamos que o ICOL tinha 50 mil habitantes, tá? Então, vocês, né, vão imaginar que ele não poderia ter um CAPS 2. No caso, eles iam ter um CAPS 1, certo? Mas só que o CAPS do ICOL, ele é um CAPS de referência, tá? Então, o que é que aconteceu? Quando o gestor mandou o projeto para o Ministério da Saúde, ele já colocou lá que fez uma pactuação com as outras cidades circunvizinhas, que não tinha CAPS, e daí ele englobou a população das cidades circunvizinhas, tá? Então, como o CAPS do ICO, ele é referência para Oroz, Cedro, Lavras, e Palmirinho, Mari, Baixio, então ele somou a população, né, de todas essas cidades, juntamente com a cidade do ICO, e enviou esse quantitativo para o Ministério da Saúde, tá? E lá foi aprovado como CAPS 2. Tranquilo tudo isso aí? Certo? Então, vamos falar aí nos tipos de CAPS agora, tá? Nós temos 5 tipos de CAPS, tá? CAPS tipo 1, tipo 2, tipo 3, CAPS I, que é infanto juvenil, que a gente vai ver no próximo slide, e CAPS AD, que é álcool e drogas, tá? A princípio, vamos falar nesses 3 aqui.
o que é que eles têm em comum? Eles atendem adultos. A população aqui são adultos. Então, pacientes com transtornos mentais, adultos, eles devem ser atendidos no CAPS tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ok? CAPS tipo 1, a população de 20 a 70 mil habitantes. Os turnos, ele pode funcionar, ele vai funcionar 2 turnos, 5 dias na semana, tá? Essa questão de turnos, pessoal, e de dias da semana, caso seja mudado, né, no sentido local, tem que estar no regimento. Lembram que eu falei para vocês que todo CAPS pode ter o seu regimento e lá colocar a forma como eles vão trabalhar, tá? Então, por exemplo, o CAPS aqui de Lavras, ele trabalha de segunda a sábado, ok? Então, difere com o do manual, mas lá eles criaram um regimento, tá? Que lá no regimento diz que o CAPS trabalha de segunda a sábado. A população já é informada, os demais setores já são informados sobre esses dias, ok? Com relação aos recursos humanos, pode-se, no mínimo, vai ter um médico, um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 de nível médio, tá? O CAPS tipo 1 é o único CAPS que não exige, segundo o manual, um psiquiatra, tá? Os demais CAPS, todos necessitam, né? Todos exigem um psiquiatra. O CAPS tipo 1 é o único que pode ter um médico. Só que esse médico, ele tem que ter uma formação em saúde mental, ok? Com relação a esses profissionais de nível superior e nível médio, né? A própria gestão é quem contrata, tá? Mas a gente tem que dar prioridade aos principais, né, que são necessários dentro do CAPS. Um psicólogo, tá? O assistente social, o psicopedagogo, aí entra aí o terapeuta ocupacional, tá? E daí pode ter mais do que 3 profissionais, né, de nível superior. Quantos mais, melhor, né? Então, pode ter fisioterapeuta, pode ter farmacêutico, tá? Isso, são além do enfermeiro e do médico, tá? Vocês vão ver que em todos tem médico ou psiquiatra, tá? E enfermeiro. E além desses, 3, 4, 5 profissionais de nível superior, ok? E essas observações, pessoal, é com relação às refeições, né? Um turno, uma refeição, 2 turnos, 2 refeições. Isso também vai estar no regimento, tá? Isso vai depender se os pacientes, como eu falei para vocês, ficam lá o dia todo, ficam lá um turno, não ficam lá, né, vão só para consultas, tá? Então, essas observações aqui, elas vão variar de acordo de como o CAPS está funcionando, certo? Por exemplo, o CAPS aqui de Lavras, no início, ele funcionava de 7 às 5 da manhã, de 7 da manhã às 5 da tarde, desculpe. E daí o paciente ele passava o dia no CAPS. Tá? Ele adentrava às 7h30 da manhã e às 16 horas ele ia para sua casa. Tá? Então lá ele tomava o café da manhã, tinha um lanche da manhã, tinha o almoço, tinha o lanche da tarde, antes dele sair. Tá? A enfermagem acompanhava as medicações, eles faziam oficinas, ok? Se necessário, faziam exames fora, sempre acompanhado pelo familiar, tá? Hoje a realidade, temos outra realidade, tá? O CAPS daqui, ele trabalha em sistema de consulta. Então, os pacientes, eles não ficam lá fazendo nem oficina, nem lanche, nem os profissionais observando, tá certo? Então, isso, né, é uma realidade para cada gestor, né, eles organizam, né, como dá, né, como é o pensamento deles, tá? Então, por isso que nós, nessas observações, isso vai depender do regimento de cada CAPS.
O CAPS 2, pessoal, de 70 a 200 mil habitantes. 2 turnos, 5 dias e pode ter um terceiro turno até às 21 horas. Lembra que nós falamos que o CAPS ele é criado, né, a verba que vem, que não é mais investida nos hospitais psiquiátricos, vem para as instituições abertas, né? E daí os CAPs eles vão ser criados e podem ser ampliados, tá? Então, essas ampliações, elas entram aí a partir do CAPS 2, tá? Onde a gente pode ter o CAPS 2 que funcione até 9 horas, a gente pode ter um CAPS 3 do tipo AD, que funciona 24 horas, mas o público é só pacientes com transtorno mental ocasionados por álcool e drogas, tá? Então, nós temos algumas ampliações, ok? Então, CAPS 2, nós temos aquele que funciona só os 2 turnos, os 5 dias, e nós temos aqueles que funcionam um terceiro turno. Isso também entra no regimento, tá? Como recursos humanos, nós temos um psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. Ah, nem citei os tipos de médio, né? Dentre os tipos de nível médio, pessoal, nós temos os técnicos de enfermagem, 1 ou 2, vai depender da clientela, né? Recepcionista, atendente de farmácia, a terapeuta, tá? A cozinheira, auxiliar de serviços gerais, tá? O digitador, certo? Então, são esses tipos de profissionais de nível médio que nós temos. Os monitores de saúde mental, tá? Que são importantíssimos dentro do CAPS, que são os vigias, né? São a maioria devem ser masculinos, né? Desculpe, devem ser homens, tá? Porque são eles que nos ajudam quando os pacientes estão em crise. Só que nós, em saúde mental, não chamamos de vigias, nós chamamos de monitores de saúde mental. Geralmente, esses monitores, eles estão na porta, tá, de entrada, e podem estar circulando no CAPS, que quando a gente for ver urgência e emergência, nós vamos ver que eles podem estar nos ajudando quando a gente está dentro de um consultório e o paciente entra em crise. Então, eles têm que estar alertas com relação a qualquer grito, né, seja de paciente, seja de profissional, né, qualquer alteração de voz, tá, de tom de voz, eles realmente correrem, estarem lá presentes. Por isso que eles são considerados monitores, tá, eles têm que ser capacitados, porque eles não podem, eles têm que ter a consciência de que não podem estar revidando, tipo, batendo no paciente, tá? Eles vão ajudar a conter esse paciente, ok? E as observações do CAPS 2 também vão estar lá no regimento, tá? CAPS 3, acima de 200 mil habitantes, ele trabalha 24 horas todos os dias. Tá? Presença de os recursos humanos, né? 2 psiquiatras, que como são 24 horas, eles trabalham em sistema de plantão, 1 enfermeiro, 5 profissionais de nível superior, 8 de nível médio, lembrando sempre que todos têm que ter formação em saúde mental, tá? A questão das observações aí, né? O CAPS 3, ele pode ter, né, o acolhimento noturno, tá? Contínuo, onde vai ter no máximo 5 leitos para repouso e observação, tá? O tempo máximo desse acolhimento contínuo pode ser 7 dias corridos ou 10 dias intercalados, tá? A gente sabe, né, a gente até já comentou sobre isso, que nós temos pacientes que a realidade deles são hospitais psiquiátricos, tá? Então, digamos que o hospital fechou e esse paciente estava lá, tá? Então, agora ele vai ser acompanhado pelo CAPS 3, tá? Porque no município dele tem o CAPS 3.
Então, ele pode, né, caso ele seja necessário, tá? Ele pode ficar algumas noites lá internado, né? Ele passa o dia fazendo as oficinas, mas à noite ele não vai para casa, ele fica lá, tá? Porque ele está em crise, porque a equipe, né, precisa prestar mais cuidados com relação a ele, e daí ele pode passar 7 dias corridos, internados lá, ou então 10 dias intercalados, tá? Isso vai depender da necessidade, né, do que a equipe veja que é necessário. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre esses tipos de CAPS? E daí, nós entramos no CAPS-I. O CAPS-I é infanto-juvenil, tá? Dentro do seu regimento, ele vai dizer, vai estar lá especificando até que idade desse juvenil eles vão acompanhar, tá? Se é de 0 a 16 anos ou de 0 a 18 anos, ok? Geralmente, né, tem CAPS que é até os 16, tem CAPS que é até os 18, certo? Eles acompanham até essa idade. No regimento específico deles, eles vão colocar, tá? Vai estar lá especificando. Aí, o que é que acontece? No CAPS, que é até 16 anos, né? Então, o adolescente fez 16 anos, agora ele não é mais acompanhado pelo CAPS infanto-juvenil, agora ele vai ser acompanhado pelo CAPS 2, 3, depende do que tiver no município, né? Ou naqueles CAPS que atende até 18 anos, quando o adolescente completar 18 anos, ele é encaminhado para o CAPS 2 ou 3, o que tem no município, porque ele já vai para o CAPS de adulto. E qual tem, Jaqueline? E qual tem CAPS I, tem CAPS AD e tem o CAPS 2, tá? Além disso, tem a residência terapêutica, tá? E o ATI, ok? Nós iremos falar nesses dois serviços ainda, residência terapêutica e o ATI, certo? Então, CAPS-I, cerca de 200 mil habitantes, os turnos, pode ser 2 turnos, e vai, né, pode ter aí um terceiro turno, tá? Os recursos humanos, um psiquiatra, ou um neuro, ou um pediatra. Lembrando que neuro e pediatra, eles têm que ter também formação em saúde mental. Um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 de nível médio, tá? As refeições também vai de acordo com o regimento do CAPS. E nós temos o CAPS AD, que atende álcool e outras drogas, transtornos mentais relacionados a álcool e outras drogas, tá? Acima de 70 mil habitantes, 2 turnos, podendo ter um terceiro turno, precisa-se de um psiquiatra, um clínico, porque esse clínico, pela questão da abstinência, tá? Abstinência do álcool e da droga, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de médio, tá? E como observação, ele tem 2 a 4 leitos de desintoxicação e repouso. Daí a importância do clínico estar tratando esse paciente com relação a essa abstinência, porque ele irá sentir vários problemas físicos, tá? Outra coisa também, pessoal, nós já temos uma ampliação, né, do CAPS AD, tá? Que nós temos CAPS AD tipo 3, certo? Ou CAPS 3 tipo AD. Vão encontrar as duas nomenclaturas, tá? Que são CAPS que trabalham 24 horas todos os dias, mas são direcionados para pacientes com transtorno mental relacionados a álcool e drogas, tá? Aí, pessoal, nós temos que ter uma atenção especial com relação, né, a essas duas clientelas aí, certo? Com relação aos pacientes com CAP, com álcool e drogas, tá? Algumas vezes, ou na maioria delas, né, eles são pacientes resistentes. Porque a gente já escutou muito aquela historinha, né?
A pessoa é alcoólatra, ou a pessoa é usuário de drogas, só que eles, né, param quando quiser, né? Eles não são dependentes, eles não são viciados, né? A gente sempre escuta deles, não, eu paro quando eu quiser eu beber, eu bebo, quando não quiser eu não bebo, e assim vai, né? Com os pacientes com transtorno mental também acontece nessa desculpinha aí, tá? E daí, pessoal, quando nós temos um paciente, né, que tem transtorno mental e faz uso de álcool e drogas, certo? E ele se vê como realmente viciado, que não consegue parar, tá? Muitas vezes a família faz todas as tentativas, né, mas ele é sempre resistente. Então, quando ele se vê que realmente não consegue parar e busca o serviço ou pede à família para buscar o serviço, então esse serviço ele tem que ser rápido, certo? Para que esse paciente não venha a desistir, ok? Então, se nós não temos esse tipo de CAPS no município, né, a gente tem que realmente entrar em contato com a nossa cidade de referência que tem esse tipo de CAPS, para que esse paciente vá logo, certo? Para que a gente arranje o mais rápido possível a vaga para esse paciente, ok? Com relação ao CAPS infantil, é uma realidade nos municípios que não tem CAPS e a família querer que o CAPS tipo 1, tipo 2, atenda esta criança, tá? E que, na realidade, dentro da política, nós não podemos, nós, enquanto CAPS adulto, que é o CAPS 1, 2 ou 3, tá? Nós não podemos estar atendendo crianças, ok? Porque, além de nós termos um CAPS específico para infanto-juvenil, tá? Nós temos que mostrar a essa família que se uma criança, se um adolescente que já apresenta transtornos mentais, ele está no meio de outros adultos que também apresentam transtornos mentais, e esse adulto tem uma crise, isso é muito ruim para o tratamento dessa criança. Ela pode retroceder com tudo que já foi encaminhado, né, dentro do seu tratamento, ok? Então, muitas vezes nós somos questionados, né, por que não atende minha criança? Eu tenho que ir lá para o ICOL, né, é difícil, não tem transporte e tal. A questão do acompanhamento, certo? A questão do atendimento, ele deve ser no CAPS infanto-juvenil, no CAPS I, tá? A questão de a criança está precisando da receita, né? A família está precisando de uma orientação. Aí sim, o CAPS 1, 2 ou 3, ele pode prestar essa assistência, tá? A gente pode acompanhar quando necessário, em casos de urgência, ok? Mas realmente o CAPS deles, de referência, é o infantil, tá? E a gente pode estar dando esse acompanhamento, esse apoio, mas não está tratando essa criança ou esse adolescente dentro do CAPS. Tranquilo até aí? Deu para entender os tipos de CAPS? Então, veja que nós temos, além da criação do CAPS, a ampliação de alguns CAPS, tá? Então, vamos continuar aí. Deixa eu baixar aqui. Dentro das atividades do CAPS, né, que está na portaria 336, o CAPS, ele faz atendimento individual, tá? Quando se fala individual, não é só o paciente. Todo paciente de CAPS, vou só terminar CAPS, eu já estou terminando. Valeu. Todo paciente que vai para uma consulta, tá? Ele tem que ir com um acompanhante,
certo? A não ser que seja aqueles pacientes, né, que convivem muito bem com a doença, certo? E que são, digamos assim, independentes, tá? Aí, e que a equipe ou o psiquiatra veja, né, que ele tem condição realmente de ir sozinho e entender o seu tratamento, tá? Então, esse atendimento individual realmente é profissional paciente, só que, na maioria das vezes, tem que ter o acompanhante, tá? Para que o acompanhante possa falar, né, com relação a esse paciente, para que o acompanhante possa entender o tratamento desse paciente, tá certo? Porque nós temos que ver que ele tem problemas mentais, né? Então, como é que eu vou dar uma informação, uma orientação a esse paciente com problemas mentais? Né? Fica difícil. Então, mesmo atendimento individual, que acontece dentro do CAPS, na maioria das vezes, ele tem que ter o acompanhante, tá? Se o profissional vê a necessidade desse paciente ficar sozinho, aí a gente pede para o acompanhante sair, ok? Uma certa vez, né, eu atendi uma jovem, tá, que tentou suicídio. E daí ela tinha 19 anos e ela tentou suicídio no final de semana, foi para o hospital e na segunda-feira foi encaminhada para o CAPS, né? Eu estava lá na triagem e daí veio ela e a mãe, né? Ela acompanhada da mãe, e daí ela sempre resistente no sentido de, quando eu perguntava a causa, né, da tentativa de suicídio, ela sempre dizia que não sabia, e olhava para a mãe, não sabia e olhava para a mãe. Então, eu notei, né, que ela não queria dizer na frente da mãe. Então, eu pedi para a mãe sair, tá? Era um atendimento individual, tá? Então, a mãe veio acompanhá-la. Então, eu pedi para a mãe sair, e daí ela contou, né, que a mãe tinha acabado de ter outro filho, ela passou todo esse tempo como filha única, e agora as atenções estavam voltadas para o seu irmão, para o bebê, e ela, na realidade, não queria se suicidar, ela queria chamar a atenção dos pais, né? Então, infelizmente, nós temos esses casos, certo? E quando, né, depois que ela falou tudo, eu pedi para que ela saísse e a mãe entrasse e perguntei como era o convívio, né, dela dentro de casa. Aí a mãe falou, né, que tinha um filho pequeno e tal, e tal. Daí, em suma, eu encaminhei as duas para a psicóloga, tá? Ela, por causa, né, dessa questão de não querer, né, conviver, de não querer aceitar que ela agora tem um irmão, e a atenção dos pais tem que ser realmente dirigida para as duas, né, a outra filha, tá? E a mãe, para que ela, né, aprenda também a dividir, né, o espaço entre as duas, a atenção entre as duas, ok? Então, foi um atendimento individual que acabou também já direcionando o familiar para esse tipo de atendimento, ok? Nós temos o atendimento em grupo, esse atendimento em grupo, o nosso próximo assunto, que é grupos terapêuticos, nós vamos, né, ver como esse atendimento ele acontece. Esse atendimento ele pode ser através de oficinas, né, ele pode ser através de grupos, rodas de conversa, tá? Com qualquer um dos profissionais que vai trabalhar com o paciente naquele horário. E também esse atendimento em grupo, ele pode ser estendido à família, tá? Aquela família que a gente vê, né, aquele familiar que a gente observa, que ele está precisando de uma atenção maior, que ele está querendo, né, entregar os pontos, que ele não está mais, que ele está apresentando sofrimento, não está mais aguentando, tá? Então, a gente junta todos aqueles familiares, os que estão dando certo e os que não estão dando certo, e daí a gente faz esse atendimento em grupo, também estendido à família, tá? Como tem aí o próximo item, atendimento para a família, ok? Que pode ser em grupo e pode ser individual.
E daí, né, temos também o atendimento comunitário. Esse atendimento comunitário é aquele tipo de atendimento que nós fazemos quando nós somos convocados, tá? Às vezes a estratégia nos chama para explicar o nosso serviço, para dar uma palestra em grupo, tá? Que a gente faz na escola, tá? Então, aqui a gente faz intersetorial, ok? É feito reuniões de organização do serviço, né? Essa reunião, pessoal, é aquela que eu falei para vocês, quando eu falei do PTS, do Projeto Terapêutico Singular, onde o manual, né, ele nos orienta a parar a cada 15 dias, um turno, para que a gente, né, converse sobre os pacientes, né, e faça o PTS dos pacientes que adentraram no serviço nesses 15 dias. Todos estão lembrados do PTS, Projeto Terapêutico Singular, tá? Que infelizmente nós não conseguimos fazer devido, né, à grande demanda que nós temos e muitas vezes a carga horária, né, do profissional, né, que deixa aí uma fila enorme, uma fila de espera. E também nós temos supervisão clínica e institucional. Essa supervisão clínica, pessoal, geralmente são profissionais que vêm ao CAPS capacitar os profissionais que estão lá, tá? Eles são profissionais de outras, né, instituições, de outros locais que estão com um projeto bom, que está dando certo, e ele vem capacitar esses profissionais, tá? Acontece também essa supervisão clínica institucional quando o CAPS vai ser aberto. Então, o município, ele contrata um profissional para capacitar, né, esses profissionais que irão trabalhar no CAPS que vai abrir naquele município, e daí, além de capacitar, eles ficam, né, supervisionando por 1, 2 anos, né, isso vai depender também do gestor, né, porque eles são financeiramente pagos pelo município, tá? Quando aqui o CAPS de Lavras abriu, né, nós tivemos essa supervisão clínica institucional, tá? Onde quem veio nos capacitar foi Carlos Prado, acho que quem é do ICO, Oroz, conhece aí o psicólogo Carlos Prado, e doutora Angélica, psiquiatra daí do Iguatu, não sei se o Wellington conhece, tá? Então, são grandes referências na saúde mental, tanto do ICO, né, dessas regiões circunvizinhas, e doutora Angélica também muito conhecida lá no Iguatu. Conheço sim, Clélia. A doutora Angélica atendia aqui no CAPS 3. Isso. Ela é lá de Cariús, mas ela atendia aqui, aí foi embora e recentemente está na região de novo. E doutor Carlos o psicólogo, é uma referência em saúde mental, né? Na região. Exatamente. Toda. Isso. Esses CAPs aqui, Cedro, Oroz e aqui em Lavras, né, todos foram supervisionados por eles dois, tá? São grandes referências. E daí, pessoal, nós vamos falar sobre as medicações, tá? O Ministério da Saúde, ele recomenda, tá? Que dentro do CAPS, dentro dos muros do CAPS, fique a farmácia do CAPS, a farmácia de medicações controladas, tá? Mas, logicamente, que isso, né, abre-se uma brecha aí para que o município organize como vai ficar, tá? O local que vai ficar. Mas a recomendação é que as medicações controladas, elas fiquem dentro, né, dos muros do CAPS, para que a gente tenha um controle, tá? Vai já, Jaqueline. Para que a gente tenha um controle, obrigada, maior com relação a essas medicações, tá? Então, nós temos aí a avaliação constante da necessidade, visando o uso racional do medicamento, né? Nós até já falamos isso, né? Que tem profissionais, né? Médicos que dão receitas controladas descontroladamente,
né? Então, assim, a política do CAPS é que o paciente, ele venha para o CAPS, ele seja consultado, e daí o médico ou o psiquiatra, né, vá prescrever essa medicação e ele pega na farmácia do CAPS, ok? Só que, infelizmente, isso não acontece, isso não é realidade, porque existe um médico amigo, né, que a gente encontra lá no supermercado. Aí diz, ei, doutor, me dá uma receita para o meu pai de medicação de diazepam, de Rivotril. O médico dá. Pois me dê outra para o meu tio, né? O médico dá. E daí eles vão pegando no CAPS, e muitas vezes isso passa despercebido no controle do CAPS, né? Para várias pessoas da mesma casa, tá? E fica fazendo o estoque. É, 10h20. Tá? E daí, nós temos que ter esse controle, tá certo? E também, pessoal, quais são as medicações que ficam lá dentro da farmácia do CAPS? Ficam as medicações controladas para uso da população e para uso dos pacientes que ficam no CAPS diariamente. Tá certo? Então, a enfermagem, ela tem que ter esse controle de pegar as medicações dos pacientes que ficam no CAPS. Também é pedido para a farmácia do CAPS aqueles medicamentos que vão para atenção básica. Mas veja, esses tipos de medicamentos, né, que vão para atenção básica, né, que são medicamentos normais, não controlados, né, eles são para uso dos pacientes que ficam lá no CAPS, tá? Então, se, por exemplo, a gente tem Dona Maria, que é hipertensa e diabética, passa o dia com a gente e toma medicação controlada, tá? Então, nós da enfermagem fazemos o pedido para a farmácia do CAPS, para a farmacêutica do CAPS, para que ela peça as medicações de Dona Maria de hipertensão e de diabetes, tá certo? Além da medicação controlada que já é dela, tá? E para encerrar a CAPS e nossa primeira aula, né, nós temos os nossos parceiros, tá? Esses parceiros, né, eles têm que ser trabalhados, né, que é a família e a comunidade, tá? A família para ajudar, né, no tratamento do paciente, e a comunidade para receber esse paciente, né, com o nosso objetivo, que é de reinserção social.